vai ver a tua vitória e não sei o que mais lá, quem achava que você... E eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque na vida nós enfrentamos lutas. Acontecem coisas, às vezes, que não, inesperadas. Às vezes está tudo bem, de repente, brum, acontece algo e você começa a se perguntar, mas o que é isso? O que está acontecendo? E sempre que os problemas vêm, eles trazem também junto com eles, vem um medinho do que aquilo pode trazer, acontecer. E eu fiquei pensando nisso, e aí me veio esse versículo aqui, que eu já preguei de manhã, o Júlio está aqui, sabe qual que é, o início. E veio essa mensagem porque eu entendi, pensando depois daquela frase que tem dentro daquela canção, e pensando na palavra de Deus, e pensando na vida, nas coisas que acontecem, e quantas as vezes, quando nós nos deparamos com situações que não nos agradam, a gente fica às vezes com medo, com temor, receoso, às vezes é a tristeza que quer tomar conta de nós, o abatimento, o desânimo, dependendo da luta. Só que aí, enquanto eu pensava sobre essa mensagem, ficou me pensando, procurando ali uma resposta de Deus, eu entendi uma coisa, unindo aquela frase daquela canção, unindo ali esse versículo bíblico que nós vamos ler daqui a pouco, que está lá em Romanos capítulo 8, já pode abrir lá, Romanos capítulo 8, me veio o seguinte, que nesse mundo a gente enfrenta lutas. E todas as lutas que nós enfrentamos é para nós sairmos delas vencedores. E nós temos, antes de sairmos, temos que ter consciência disso para permitirmos, através da nossa fé, que Deus possa agir na nossa vida. E porque essa é a visão de Deus para conosco. Deus não nos disse que a gente iria viver um mar de rosas, não iria ter problemas. Ele não disse isso. Pelo contrário, Ele disse que teria. A gente vamos encontrar na Bíblia Sagrada, dizendo que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para resistirmos no dia mau e quando passar por tudo, estarmos de pé. Então isso significa que o dia mau vem. Jesus também, ele fez uma comparação ali, de uma forma figurada, de dois tipos de pessoas que foram construir uma casa. Um construiu na rocha. A rocha é Jesus, a casa aqui é a vida, nossa vida espiritual, como ela está sendo construída. A da rocha, a construída na rocha, e o cara que construiu na rocha, Jesus disse, esse é o homem prudente. E esse homem prudente construiu e veio sobre essa casa, veio tempestade e veio ventos. Então veio o dia mau para essa casa. Mas quando tudo passou, ela permaneceu de pé, porque estava firmada na rocha. Jesus mostrando que nossa vida estiver firmada na rocha, que é a palavra dele, que é ele mesmo. Então os problemas virão, mas não vão nos destruir. E o outro que construiu de qualquer maneira, aí aconteceu o quê? Bateu os ventos, veio a tempestade e foi grande a destruição daquela casa. Não estava firmado. Então ele mostra, aqui ele deixou bem claro que os problemas eles vêm para todo mundo, cristão, não cristão, temente a Deus, não temente. Agora a diferença é quem estiver andando com Deus. E o versículo em questão aqui é Romanos 8, 28, que é bem conhecido, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então quer dizer, todas as vezes que nós enfrentarmos uma situação, nós temos que entender
Não deixar que o desespero tome conta, que o medo tome conta, que o desânimo tome conta, mas entender, isso aqui vai contribuir para algo melhor na minha vida. Mesmo que eu não sei, mas não vejo o que isso vai acrescentar, no que isso vai contribuir para o bem. Mas a palavra de Deus diz, então eu vou crer na palavra e não vou deixar que tristeza, desânimo, frustração ou sentimentos dessa altura venham entrar no meu coração, mas eu vou ficar com aquilo firme que a palavra de Deus promete. Agora, logicamente, que não é para todo mundo que todas as coisas contribuem para o bem. É para um grupo seleto, o grupo daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos andar no amor a Deus. Isso que me chamou a atenção, porque isso é muito importante, porque nós estamos acostumados a confessar amor. Só que Deus não aceita a confissão. Deus não se vende por declaração falsa. Ele não aceita. O amor que Deus pede para nós é um amor que é na prática, não confessado. Não dá para enganar Deus. Até falei aqui de manhã para os irmãos, falei assim: você quer ver um bando de mentirosos? É no dia que a igreja estiver cheia, o pregador dizer assim: quem ama Deus aqui, levanta a mão. Todo mundo vai levantar. E vai ter muitos mentirosos ali. Por quê? Porque amar a Deus não é dizer eu amo, não é eu levantar as mãos para o céu e ficar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te amo tanto. Não é isso. Amar a Deus é amar a maneira que Ele nos ensina. E quem nos ensinou a amar a Deus? Jesus. Ele nos ensinou lá em João, capítulo 14, versículo 21. Você volta um pouquinho. João 14, 21. Olha aqui o que é amar a Deus. Não é confissão vazia, não é palavras vazias, é ação. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, quem ama a Deus é quem tem os mandamentos dele guarda. Então, o primeiro passo, a primeira coisa de quem ama a Deus faz é ter apego a ler as Escrituras. Porque se eu não ler as Escrituras, eu não vou ter os mandamentos de Deus comigo. Porque eu não vou saber quais são. Se eu não estou lendo, estou procurando. Aí pode alguém questionar: e quem não sabe ler, como fica? Sabe ouvir. Vai em busca de quem está pregando os mandamentos. Então é ter os mandamentos e tendo também a disposição de obedecê-los, de fazer o que ele manda. Todas as vezes que nós estamos deixando de lado de fazer o que nós queremos, a nossa vontade, estamos fazendo o que Deus pede ou ordena nos seus mandamentos, aquelas ordens que Ele nos dá na sua palavra, ali nós estamos amando a Ele. Diferente daquele que está lá gritando com a mão para cima, mas até derramando lá: meu Deus, eu te amo tanto. E às vezes Deus está olhando e dizendo: que mentiroso. Então ele diz assim: então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aí tem a recompensa de amar a Deus. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui é muito importante. Aqui nós entendemos porque todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus tem os mandamentos de Deus, tem conhecimento deles, obedece eles, é amado de Deus. Alguém pode dizer assim: mas Deus ama todo mundo. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. Como foi que ele demonstrou que ele amou o mundo de tal maneira? Enviando a salvação. Mas esse aqui de estar debaixo do amor dele é outra coisa. Porque apesar de Deus ter amado de tal maneira que sacrificou Jesus para salvar a humanidade, mas tem muitos que não estão debaixo do amor, estão debaixo da ira, porque estão agindo errado. Porque uma coisa é você saber que Deus é amor, outra coisa é você estar debaixo desse amor. Porque quando ele diz assim: aquele que me ama, o Pai o amará, ele está dizendo: o Pai esse estará debaixo do amor do Pai. E o que vai acontecer? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui você tem o amor do Pai, o amor de Jesus por você, e Jesus aí promete: eu vou me manifestar. E como é que Jesus se manifesta na nossa vida? Aparecendo para nós, Senhor, muito bem, prazer, eu sou Jesus, vim hoje aqui na tua casa, o Senhor me ama tanto, eu vim aqui. Não, de jeito nenhum. Ele se manifesta fazendo o quê? Respondendo nossas orações, agindo através de nós, abençoando nossa vida, respondendo. Então, por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus, ele vai ver Jesus se manifestando na sua vida. Quer dizer, vai ver Jesus respondendo suas orações, operando seus milagres na sua vida. Então nós temos que lutar para vivermos esse amor a Deus, para recebermos também esse cuidado especial dele e essa manifestação dele na nossa vida. Porque aí, se tivermos que enfrentar adversidades, dificuldades, luta, e vai chegar a hora que vamos ter que enfrentar, Deus vai estar ali conosco para reverter tudo aquilo ali, se manifestando, operando o milagre, abençoando a pessoa, respondendo à oração dela. E aí sim, aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para causar um dano, Deus reverte e faz com que aquilo venha colaborar para um bem maior. Às vezes um bem maior não só no sentido do milagre que ele vai fazer, mas até, vamos dizer assim, você vai crescer mais na compreensão de quem é Deus na sua vida, você vai se tornar uma pessoa mais confiante, com a fé mais, vamos dizer assim, mais fortalecida, porque você diz: puxa, eu estava diante de uma situação tão grande, mas eu orei, eu clamei, Deus se manifestou, operou um milagre, curou, abençoou, fez algo de bom acontecer, quando na verdade eu estava numa luta, a coisa não estava boa. Isso aqui nós podemos, eu não vou abrir aqui na Bíblia, mas podemos lembrar da história do rei Josafá, que ele ficou sabendo que uma grande multidão estava vindo contra ele, guerrear contra ele. Ele não tinha um exército compatível com aquele exército que vinha contra ele, e quando ele ficou sabendo, ele ficou com medo, e ele reuniu o povo e foi buscar a Deus. E como ele andava com Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus ouviu a oração dele e disse assim: olha, Josafá, amanhã você vai de encontro a esses seus inimigos. Você prepara o exército, vai de encontro, só que você não vai batalhar nessa batalha. Eu que vou tomar a frente e vou batalhar. E ele obedeceu o que Deus fez. No outro dia reuniu o exército, até fez uma estratégia que não era de guerra, colocou os cantores à frente, louvando a Deus. E quando eles chegaram lá no lugar que era da batalha, que Deus disse: eu vou batalhar, eles já encontraram o inimigo morto, porque Deus criou uma confusão, que os inimigos, eles entraram em guerra entre eles mesmos e se mataram. E o que sobrou para o Josafá foi recolher todos os despojos de guerra que tinha, porque naquela época a pessoa saía com milhões de soldados. Então imagina o quanto eles levavam de alimento, vestimento, de armas, de tudo, mantimento, animais para a guerra, cavalos.
E quando eles chegaram, estava tudo lá, e os homens estavam mortos. Então, eles ficaram lá 3 dias só recolhendo riquezas. Quer dizer, algo que vinha para destruí-los, tornou-se algo bom. Deus fez. Mas por quê? Porque ele andava no amor a Deus. A Bíblia diz que Josafá andava obedecendo a Deus, preparou o coração para servir a Deus. Aí Deus se manifestou para ele. Se manifestou como? Operando o milagre, ajudando ele naquela batalha. E é isso que acontece. Aí no versículo 23, Jesus diz a mesma coisa. Ele repete. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quem ama Jesus não é quem diz que ama, é quem guarda, obedece a palavra dele. Aí lá vem a recompensa mais uma vez. Ele diz assim: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá, agora ele já vem. Antes ele disse que se manifestaria. Agora ele já está dizendo: eu vou habitar em você. Você vai ser morada nossa, minha e do meu Pai. Em outras palavras, você vai ser cheio do Espírito de Deus. Até eu estava falando aqui para os irmãos que a vitória nossa, ela não está ela está em Deus. Agora, se Deus está em nós, ela está em nós também. E é o que Jesus está dizendo. Mas para Deus estar em nós, nós precisamos amar a Deus. E como nós vamos amar a Deus? Declarando: eu amo a Deus, eu te amo, Senhor. Levantando as mãos, fechando os olhos, fazendo aquela cara misericordiosa: oh, como eu te amo, Senhor. Não. Buscando compreender a palavra dele, e aquele que compreendendo, guardando, pondo em prática. Aí vamos estar amando a Deus. Isso aqui é uma coisa fácil que a gente sabe, porque às vezes a gente fala: amar a Deus como? Eu nem vejo Deus, como é que eu vou amar, que eu não estou nem vendo? Obedecendo Ele. Essa é a forma de amar. Por quê? Porque o amor, volto a dizer, o amor que Deus cobra de nós não é um amor de palavras que nós estamos acostumados, até porque o ser humano ele é acostumado muito a até enganar o outro, né? Principalmente quando quer conquistar: eu te amo. Esse camarada, quando vai enganar as moças, iludir elas, ele chega lá e diz: eu te amo. E ela também fala: te amo. Não, de jeito nenhum, na verdade está com outros interesses. Mas às vezes a pessoa quer fazer isso com Deus também. Ai Deus, como eu te amo, Senhor, como eu te amo, Jesus. E Jesus olha, ele conhece o coração da pessoa e diz: que mentiroso, só palavras, nem conhece minha palavra. Porque tem gente que você chega para ela e diz assim, você vai: não vou à igreja não, e a Bíblia? Você, não tenho paciência, nem leio Bíblia, mas eu amo muito a Deus. Mentiroso. Porque se ele não lê a Bíblia, ele não conhece a palavra de Deus, como ele vai obedecê-la? Ele não conhece os mandamentos, ele não tem eles, como ele vai obedecer? Então ele não ama a Deus. Para a gente amar a Deus, nós temos que aprender com Ele. E é isso que Jesus está dizendo. E a recompensa é: ele será amado, ou melhor, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vai ser uma pessoa amada de Deus. Mas esse amor aqui é um amor cuidadoso, ele está debaixo do zelo, do cuidado, do afeto de Deus. Ele está debaixo desse afeto, desse amor, desse carinho, desse cuidado, a ponto que Jesus diz assim: o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Aí a pessoa se torna uma pessoa forte, uma pessoa que vai enfrentar dificuldades, barreiras e vai vencê-la. Por quê? Porque Deus está nele para vencer. Aí por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora não adianta a gente ficar levando essa palavra para quem não ama a Deus, não, dizendo assim: não, fica tranquilo, estou numa luta. Não, fica tranquilo, todas as coisas contribuem para o bem. Mas os que amam, aí tem que olhar para a pessoa, tem que falar para ela: você tem que andar no amor a Deus.
Ah, mas eu amo muito a Deus. Mas espera aí, como é que você ama a Deus? Você conhece os mandamentos dele? Ah, não sei não, nem leio o Bíblia. Você conhece a palavra dele? Ah, não, isso eu não tenho paciência. Então você não ama. Então você está fora do grupo. Você quer viver quer entrar nesse grupo? Começa a partir de hoje, ler a palavra, se interessar, compreender e tem o coração, colocar no seu coração a disposição de guardar, obedecer. Aí, para a gente encerrar, vamos ao Salmo 91, ainda falando do assunto amor e da recompensa de amarmos a Deus. Salmo 91, todo mundo conhece bastante. Salmo 91, versículo 14. Aqui Deus diz assim: pois que tão encarecidamente me amou. Olha só, está falando de uma pessoa que tão encarecidamente, com tanto apego, com tanto prazer, amou a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Aí ele continua, versículo 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Mais uma vez, voltando lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, quem ama a Deus, quem anda na palavra dele, quem obedece a palavra dele, quem tem os mandamentos dele guarda, esse ama a Deus. E por amar a Deus, o que é que Deus faz? A pessoa vai orar e Deus vai ouvir, porque ele está dizendo assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Ele vai responder. Aí ele diz mais: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então aqui tem uma coisa também, o dia da angústia vem também para essa pessoa. Só que aí, por amar a Deus, Deus entra junto com a pessoa naquela angústia, naquele momento angustiante, e ele não entra apenas para dizer: olha, eu estou aqui do lado, fica tranquilo, fica em paz. Não é para isso. Ele entra, livra e ainda põe a pessoa no alto retiro, ainda glorifica ela e ouve sua oração, ouve seu clamor. Mas por quê? Porque ama a Deus. Agora me lembra também do versículo que tem lá em João, eu não vou lá agora, mas que diz assim: Deus não ouve os pecadores. Mas sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus em qualquer nação, a esse Deus ouve. Então quer dizer que esse amor aqui, que é esse cuidado, esse zelo, Deus perto da pessoa, é para quem ama a Deus. Então qual que é a nossa maior busca? Deve ser ter um coração que ame a Deus, não procurando demonstrar com sentimento: ai não, porque eu amo, e fazendo até careta para dizer que ama a Deus. Não, é bem claro, de uma forma bem racional, indo lá na palavra: isso aqui é mandamento, eu vou obedecer. Isso aqui é ordenança de Deus, eu vou obedecer, porque aqui eu estou amando a Deus. Porque entenda bem, isso é bem simples. Vamos dizer que eu estou sendo tentado a fazer algo que eu sei que aquilo é contrário à palavra. Eu estou sendo muito tentado, aqui eu estou com a vontade mesmo de agir daquela forma. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que não. Eu sei que aquilo desagrada a Deus. Aí eu pergunto para você: a quem eu estou amando? Ao meu desejo ou a Deus? Eu posso dizer: não, Deus, mas eu te amo, o Senhor sabe que isso aqui eu não largo por nada. Significa que eu amo aquilo ali mais do que a Deus.
Então aqui eu deixei de amar a Deus, estou amando o meu, sei lá, o meu desejo, aquilo que me satisfaz, que me dá prazer, que é o que acontece com muitos cristãos que estão na igreja confessando que amam a Deus, mas diz assim: eu não largo tal coisa, eu não largo isso, eu não largo aquilo. E por que não larga? Porque ama. Ama mais do que a Deus. Isso é verdade. Então nós temos, isso aqui é uma coisa que nós devemos refletir. E principalmente quando essas coisas vêm a nós, a gente vê quem eu amo mais, a Deus ou a isso aqui? Qual é a minha dedicação a Deus? Eu estou disposto a dizer não a essa vontade, a isso que me atrai tanto, porque eu sei que o mandamento de Deus pede para mim não fazer ou não agir de tal maneira? Porque o amor a Deus vai nos levar a nos contrariar para fazer a vontade dele, pelo próprio amor. Aí quando assim o fizermos, Deus diz: não, isso aqui me ama. Nós podemos pegar até o exemplo de Abraão, que amava o filho, e Deus diz assim: sacrifica teu filho a mim. Ali já foi uma prova assim extrema, né? E ele vai lá sacrificar. Aí Deus: não, pode parar, não precisa, eu já vi que você me ama. Porque eu sei, Deus sabia o quanto Abraão desejou aquele filho, o quanto ele amava aquele filho, e Deus disse: ele está pronto para abrir mão dele por mim. Então o amor dele é muito grande. E aí você vê, tudo se contribuiu para o bem dele. E assim é o mesmo Deus de Abraão, é o Deus nosso. Então não adianta a gente esperar da parte dele diferente. Deus agora está diferente, Deus agora está mudado, que o tempo está moderno. Não, Deus não se modernizou como Deus, não. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será sempre. Os homens que estão inventando moda, estão criando modismo, criando coisas, até mesmo dentro da igreja, mas Deus continua o mesmo. Então o que nós temos que nos esforçar é cada dia aprendermos a amar a Deus. E não adianta a gente ficar procurando: mas eu fico procurando lá dentro do meu coração uma vontade, um desejo, um apego a Deus. Não precisa procurar lá dentro, procura na Bíblia. Fez o que ele manda na Bíblia, está andando no amor a ele. Ele diz: tem minha palavra, está guardando ela, está obedecendo, esse me ama. Pronto. Não adianta você ficar: não, mas espera aí, será que eu amo mesmo? Eu não sei, é tanta coisa. Aí você vai para dentro do seu coração, vai procurar em sentimentos, você vai ver que o seu coração é confuso, cheio de sentimentos. Aí você nunca vai conseguir saber se você ama. Aí você vai ficar na mentira que todo mundo vive religiosamente: eu amo tanto a Deus. É igual o camarada, está falando que é igual o camarada que trata mal a esposa, bate na esposa, aí depois ela não aguenta, abandona ele corre para ela: volta para casa, eu te amo. Como ama? Maltratando. O amor é cuidando. Tá mesmo, só que às vezes quer fazer, a gente quer fazer com Deus. Deus, eu te amo mesmo, Deus. No milagre, eu te amo. Mas Deus: não, mas não é isso, nessa confissão sem vida que eu quero a prática. Você anda praticando minha palavra, obedecendo minha palavra, você anda fazendo isso, você me ama. Então você vê que não é tão complicado, né? Quando a gente aprende com a Bíblia, aí sim. Agora quando a gente fica na emoção, aí a gente coloca um louvor bonito que fala de amor e começa a derramar lágrima diante de Deus, dizendo: Deus, eu te amo, e aquela coisa. Eu te amo mais que tudo, mais do que a abelha, amo o mel, a flor, não sei o que lá. Tem um louvor mais ou menos assim, que é até bonito, né? Mas não é com palavras, é com ação. Amém, Jesus? Bom, essa é a mensagem de hoje.